Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daiane Pereira, sou professora na Escola Estadual Monsenhor Alfredo Dor, de Lagoa da Prata. E hoje nós veremos a explicação da nossa atividade de língua portuguesa da segunda semana do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano, volume 7. Vamos lá? Atividades. Número 1. Leia o texto abaixo com alguém de sua família. Do que são feitas as nuvens? Alice Barros, 7 anos, Maceió. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água no estado sólido, líquido ou gasoso, e podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local, e a nuvem está pronta. Questão 2. O texto que você acabou de ler é a resposta de uma dúvida enviada por um leitor a uma revista. Questão A. Qual foi a pergunta feita? Nós podemos ver aqui no texto que foi feita uma pergunta. E essa pergunta foi: do que são feitas as nuvens? Essa é a pergunta. Questão B. Quem enviou a pergunta e qual a idade da pessoa? Lá no texto fala claramente: Alice Barros, 7 anos. Foi a pessoa que enviou a pergunta. Letra C. De que local foi enviado a pergunta? Lá à frente da idade nós temos o local, Maceió. Letra D. Para qual revista a pergunta foi enviada? Se nós olharmos lá no finalzinho, nós vamos ver que foi para a revista Recreio. Do que são feitas as nuvens? Revista Recreio. Então, essa foi a revista para a qual a pergunta foi enviada. Questão 3. Responda oralmente. Do que são formadas as nuvens? Vocês acabaram de ler o texto e lá está falando do que são formadas as nuvens. Letra B. Como as nuvens surgem? Letra C. O que acontece com o vapor quando chega à parte mais fria da atmosfera? Todas essas respostas estão lá no textinho que nós acabamos de ler. Questão 4. Releia o trecho a seguir e observe a palavra destacada. Do que são feitas as nuvens? Não, elas não são feitas de algodão. Então, aqui a palavra que está em destaque é a palavra elas, está em negrito, né? Questão A. A quem a palavra em destaque está se referindo? Não, elas não são feitas de algodão. Então, a palavrinha elas, que está em destaque, está se referindo a palavras, as nuvens, né? A palavra é nuvens. Ela está se referindo, elas são as nuvens, né? Questão B. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque pela resposta da questão anterior. Então, nós iremos reescrever. Do que são feitas as nuvens? Não, as nuvens não são feitas de algodão. Assim vai ficar a nossa resposta. Próxima questão. Releia esse trecho e faça o que se pede. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelos, dependendo da temperatura no local, e a nuvem está pronta. Letra A. Localize e grife a expressão aglomerado de gotículas líquidas.
nós vamos lá no texto, né? E vamos destacar, marcar, né? Aonde está a expressão aglomerado de gotículas líquidas. Letra B. Gotículas é o mesmo que gotas, gotas muito pequenas ou gotinhas? O que vocês acham? Gotículas é a mesma coisa que gotas muito pequenas, então são gotículas. Questão 6. Os textos a seguir são respostas às cartas de leitores. Leia as perguntas no final da atividade e copie no lugar correspondente. Vamos lá? Nós temos lá no final da atividade as perguntas. Por que às vezes chovem pedras de gelo? Por que as nuvens de chuva são pretas? Por que as nuvens são brancas? Então, nós vamos ler essas respostas e vamos colocar a pergunta correta para essa resposta. Vamos ler a primeira resposta. Quanto mais escura a nuvem, maior é a quantidade de água que ela carrega. A água deixa a nuvem espessa e impede que a luz do sol passe através dela, dando a impressão de que ela é escura. Já a nuvem branca tem menos água, é mais leve e permite que a luz solar passe através dela, por isso parece mais clara. Então, qual vai ser a pergunta? Por que às vezes chovem pedras de gelo? Por que as nuvens de chuva são pretas? Ou por que as nuvens são brancas? Então, a pergunta, né, que nós podemos colocar aqui é essa segunda pergunta. Por que as nuvens de chuva são pretas? Próximo quadro aí, próxima resposta. Quando as gotas de água se formam, as nuvens atravessam uma camada de ar muito fria. Podem congelar e cair em forma de pedras de gelo, também chamada de granizo. Geralmente, esse tipo de chuva acontece quando há nuvens muito grossas. O formato e o tamanho das pedras variam bastante. Então, essa resposta seria para a pergunta, primeira pergunta, né? Por que às vezes chovem pedras de gelo? Então, essa pergunta aí nós colocaremos no segundo quadro. Por que às vezes chovem pedras de gelo? Aí nós temos a resposta. Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um forte abraço e até a próxima!